A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Oi, gente querida, graça e paz, é uma satisfação estar de volta depois de um tempo afastado tanto das gravações como do trabalho na igreja, depois de passar por uma cirurgia. Louvo a Deus pela vida dos meus pastores auxiliares, o pastor Cláudio, a pastora Lucy, o pastor Nilson, o pastor Erich, que me substituíram à altura. A igreja tem pastores excelentes e eu louvo a Deus pela vida de cada um deles que tem contribuído, que tem se esforçado para que todos os trabalhos fossem mantidos e tocados. Eu sempre digo assim que o pastor ele percebe que ele trabalhou bem quando ele não é mais necessário. E eu acho que eu cheguei nesse ponto. Então vamos lá, gente. Eu queria trabalhar com vocês um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 13. Eu nunca falei aqui na TV sobre esse texto, mas eu acho que é importante a gente abordá-lo. Diz assim, Lucas capítulo 13, do verso 10 em diante. Ora, estava Jesus em um sábado ensinando numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado ao ver Jesus que curava esta mulher no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Esse é o texto sobre o qual eu quero meditar com vocês nesse momento. Veja bem que Jesus ele ensinava. Nós nunca vamos ver ou ler que Jesus tivesse pregado ou proferido um sermão. A mensagem de Jesus era sempre ensino, era algo didático aos discípulos, à multidão ou às pessoas com quem ele convivia. O texto diz também que era um sábado. Então, nós temos aqui um dos polêmicos textos de Jesus operando um sinal maravilhoso, uma cura, uma restauração em um dia de sábado. Para as autoridades judaicas, o sábado era um dia para ser observado legalisticamente ou ritualisticamente. Para Jesus, o dia de sábado era dia de ir ao templo, era o dia de ir às sinagogas. Por quê? Porque as pessoas estavam por ali. E nós percebemos que Jesus ele tinha uma estratégia, ele ia onde o povo estava. Onde houvesse uma multidão, onde houvesse uma aglomeração, onde houvesse pessoas no caminho, na cidade, no tanque, em qualquer lugar, onde houvesse pessoas, Jesus estava ali no meio delas. Por quê? Porque Jesus veio para procurar as ovelhas feridas, ele veio para procurar as ovelhas que estavam necessitando de um toque de restauração. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para os enfermos, para os que precisavam de algo sobrenatural, alguém que precisasse de um toque, de uma palavra amiga, de uma palavra de apoio, de uma palavra de desafio. Para esses o Senhor Jesus veio. Para Jesus, o sábado não era um dia de ser observado cegamente ou ritualisticamente, mas era um dia de exercer a graça e de exercer a misericórdia. Presta atenção no que eu estou te ensinando. Para Jesus, o sábado não era um dia para ser observado de maneira ritualista,
legalista. Para Jesus, o sábado era um dia de exercer a graça e de exercer a misericórdia do Senhor. Quando Jesus estava nessa sinagoga em dia de sábado, ele viu uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Presta atenção, possessa de um espírito de enfermidade. O espírito que estava naquela mulher, que a mantinha encurvada, que a mantinha vergada, era um espírito de enfermidade. Não está dizendo o texto que todas as enfermidades são oriundas da possessão por espíritos malignos. Isso é fazer um estudo errado, é extrapolar o ensino da Bíblia, daquilo que a Bíblia ensina, mas neste caso, o próprio Senhor Jesus percebe e ele admite que a doença daquela mulher, o seu estar encurvado, era ocasionado por um espírito de enfermidade que nela estava. O verso 16 que nós lemos, Jesus disse que esta mulher, ela era mantida presa por Satanás há 18 anos. Ela era mantida cativa por Satanás há 18 anos. Então, se ela era possessa de um espírito de enfermidade, se Satanás a mantinha cativa por esse tempo todo, então o que ela necessitava? Ela necessitava de libertação. Ela precisava ser liberta. Jesus chega com uma palavra de autoridade, Jesus chega com uma palavra de libertação, Jesus chegou naquele momento com uma palavra de vida para ela. Na primeira carta de João, no capítulo de número 3, no verso 8, diz que o Senhor Jesus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo, ele veio para isso. Se aquela mulher estava possessa de um espírito de enfermidade, se Satanás a mantinha cativa, e Jesus veio para pôr em liberdade os cativos, como no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, dos versos 16 a 21 está escrito, então Jesus não tinha outra alternativa, outra forma de agir, senão aquela com a sua autoridade, expulsando aquele espírito de enfermidade, expulsando aquele demônio que lá mantinha aquela mulher cativa. Então, o que nós percebemos aqui nesse texto? Quais as ênfases que nós poderíamos dar aqui? Eu quero pensar algumas coisas aqui. Veja bem, num sábado, Jesus entra na sinagoga, ele vê uma mulher possessa de um espírito de enfermidade e com uma palavra de autoridade ele a libertou. Outros detalhes que eu quero dar, por exemplo, do verso 12. Vendo a Jesus. Quantas autoridades religiosas estavam naquela sinagoga? Quantos discípulos estavam ali? Quantas pessoas de bem estavam naquela localidade? Quantas pessoas curadas, restauradas, com uma família estável? Quantas pessoas alegres, quantas pessoas sorridentes, quantas pessoas simpáticas, quantas pessoas abonadas estavam naquele ambiente? Jesus viu a mulher. Ele olhou para aquela que estava necessitada. Ele olhou para aquela pessoa que precisava. Eu acho interessante isso. Eu gosto de ler a Bíblia com esses olhos. Vendo a Jesus. Ela era uma pessoa não vista pela maioria. Pessoas que sofrem normalmente não são vistas. Pessoas marginalizadas normalmente não são vistas. E essa mulher, ela precisava de olhos diferenciados. Jesus a viu. Jesus olhou para ela com graça, cheio de graça. Jesus olhou para aquela mulher cheio de misericórdia. O olhar de Jesus é um olhar diferenciado. Graças a Deus que Jesus não mudou. Graças a Deus que Jesus continua o mesmo. Graças a Deus que Ele está olhando para a sua miséria, Ele está olhando para a sua dor, Ele está olhando para o seu problema. Jesus, Ele está olhando para você neste exato momento de maneira diferenciada. Seu pastor pode não ver, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus parentes, seu pai, sua mãe, seu sogro, sua sogra, pode não estar vendo o seu problema, mas Jesus está vendo o seu problema. Jesus está olhando para você. Jesus quer mudar a sua vida e quer mudar a sua história. Eu vejo isso, Jesus agindo dessa maneira. Então, primeira coisa que Jesus faz, Jesus olha, Jesus vê. Aliás, em Mateus capítulo 9, dos versos 35 e 36, diz que Jesus ele percorria.
cidades e povoados. Olha só, percorria cidades e povoados. Onde houvesse um beco, Jesus entrava. Onde houvesse um atalho, Jesus entrava. Onde houvesse uma chaminé fumegando, Jesus entrava. Onde houvesse pessoas, Jesus ia. E diz que Jesus ele olhava para as pessoas e via aquelas pessoas como ovelhas que estavam sem pastoreio, ovelhas sem pastor, ovelhas sem cuidado. E essa era a missão de Jesus. Não é? Então, ele viu a mulher. Verso 12 ainda diz que ele chamou-a. Que coisa linda, que nome, de que maneira, né? Nós não sabemos a maneira que Jesus chamou aquela mulher, se a conhecia pelo nome. Jesus chamou, ele olhou a mulher, viu que ela estava marginalizada, encurvada, possessa por um espírito de enfermidade, cativa por Satanás há 18 anos. 18 anos é uma história, gente. 18 anos de dor e de sofrimento é uma história. Jesus olhou para ela e disse, vem cá. Chamou aquela mulher, né? E aquele chamado mudou a sua história, aquele chamado mudou a sua vida, mudou para sempre, mudou o seu futuro. Imagina se essa mulher era casada, quanta dificuldade teria de convívio com seu marido. Imagina essa mulher encurvada, tentando cozinhar, tentando limpar uma casa, tentando trabalhar, fazer qualquer coisa, e de repente Jesus vem lá e cura aquela mulher, restaura aquela mulher, ela se põe de pé. Olha o futuro brilhante que essa mulher adquiriu. Então Jesus ele olha para ela. Esse chamado que Jesus estabeleceu mudou a sua vida, mudou a sua história, foi um chamado transformador. Eu gosto dessa expressão, um chamado transformador. Essa mulher, ela tinha uma necessidade. Ela vinha de um sofrimento prolongado e talvez apresentasse acanhamento. Como assim, pastor? Imagina você, sinagoga, né? O pátio das mulheres, as mulheres ficavam separadas naquela época por uma espécie de uma cortina, não é? Elas tinham um pátio separado, elas podiam assistir às ministrações, mas elas não participavam do mesmo espaço dos homens. É interessante isso, muito interessante. E Jesus estava olhando para onde? Jesus estava olhando, olha só como isso é maravilhoso. Jesus estava olhando para aquelas pessoas que estavam segregadas, marginalizadas. Aquela mulher, ela não gritou, ela não pediu misericórdia, ela não chamou a atenção para si. E é isso que eu percebo, talvez acanhamento, talvez vergonha. Sim, porque às vezes as pessoas têm problemas físicos e elas se sentem envergonhadas por isso. Talvez tenham problemas emocionais e elas se sentem envergonhadas porque elas não conseguem dar um sorriso, como a maioria das pessoas. Talvez aquela mulher vivesse chorando o tempo todo. Então eu percebo esse acanhamento de não pedir cura, de não avançar para cima e chamar a atenção de Jesus, ações limitadas. Outra coisa que eu fico pensando, qual era o campo de visão dessa mulher? Se ela estava encurvada, ela vivia olhando para baixo, olhando para o chão. Ela não conseguia contemplar o sol, ela não conseguia contemplar as estrelas, ela não conseguia contemplar um luar, ela não conseguia olhar para cima. Talvez os seus sonhos estivessem sendo atacados, talvez ela tivesse sonhos frustrados, porque o seu campo de visão era um campo limitado. Ela olhava para baixo. Talvez fosse uma pessoa até depressiva, talvez até vivesse em depressão por seu quadro, por sua história. E o que Jesus faz? Jesus observa e se interessa por sua vida. Como isso é tremendo! Quando Jesus se interessa pela nossa história, quando Jesus se interessa por nossa vida, quando a compaixão de Jesus aflora, e Jesus então a chama e impõe as suas mãos sobre ela, como diz ali no verso de número 13. Jesus impôs as mãos. Talvez não fosse tocada há tanto tempo. Talvez não recebesse um abraço, nem pudesse. Mas Jesus vem e impõe as mãos sobre ela e a possessão maligna vai embora. O diabo que mantinha aquela mulher em cativeiro teve que largá-la.
teve que sair daquele corpo, teve que sair daquela vida. Então, ela é liberta da sua possessão do maligno, ela é curada da sua enfermidade prolongada, talvez ela foi liberta emocionalmente da falta de objetivo na vida. Agora o seu campo de visão, ele é ampliado, ela não olhava mais para baixo, mas ela podia olhar para cima, ela podia olhar para os lados, não é? Ela foi curada, e eu prefiro ver dessa maneira, de forma integral. Jesus não curou somente o corpo dela. Jesus não curou apenas o seu físico, mas curou as suas emoções. Jesus a curou espiritualmente. Jesus restaurou os seus sonhos. Aleluia! Restauração de sonhos. Talvez um dia devêssemos fazer uma programação aqui só sobre isso, a restauração dos sonhos. Qual foi a reação, ou a sua reação diante do milagre? O verso 13 diz que imediatamente ela se endireitou, ou seja, o milagre foi instantâneo. E o texto diz que ela dava glória a Deus. Oh, aleluia! Ela dava glória a Deus. Como é que alguém dá glória a Deus? Se não com brados de louvor, se não com gritos. Aquele recinto sagrado, aquele lugar sagrado, de repente foi invadido por gritos, por berros, por glória a Deus, por aleluia. Muitas pessoas vêm para a igreja e falam assim, mas essa cambada de crentes são todos uns loucos, uns doidos, ficam gritando aí, parece que Deus é surdo. Não, o que eles não entendem é que nós temos um Deus que age na história, um Deus que muda vidas, e quando Deus impacta a vida da gente, o que a gente faz? A gente extravasa na alegria. Naquele ambiente, a morte teve que dar lugar à vida. Naquele ambiente, a frustração cedeu lugar a sonhos. Lembra daquele coxo, Atos capítulo 3, do verso 1 até o verso 10, que a Bíblia relata? Pedro e João vão ao templo para a oração da hora nona, e eles encontram ali um coxo que era colocado, uma pessoa que mancava. Ele era colocado à porta formosa do templo, ele sempre pedindo esmolas para todos que entravam. E aí um dia Pedro e João chegando ali, ele disse, olha para nós. E disse que o esmoleiro ele esperava receber alguma coisa. E Pedro então fala, olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos riquezas, nós não temos dinheiro, nós somos discípulos. Mas uma coisa eu tenho, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Ele ganhou mais do que ouro, ele ganhou mais do que prata, ele ganhou a cura, ele ganhou a restauração, ele ganhou aquilo que era o mais importante. E a Bíblia diz que de um salto ele se põe em pé. Imagina uma pessoa que coxeou a vida inteira, que não caminhava direito, de repente o que ele faz? Ele salta, ele pula, e o texto diz que ele entrou com eles no templo. Veja bem, ele ficava à porta do templo, e agora ele entra no templo, porque a graça do Senhor o encontrou, porque a vida de Jesus o encontrou. Ele não mendiga mais, ele não fica à porta, ele vai para dentro, ele vai para a casa do Senhor, ele vai para a casa do Pai, ele extravasa. O texto diz que ele entrou saltando, pulando e dando glórias a Deus. É assim que a gente age e reage quando o Senhor vem e impacta a nossa vida. Foi assim com essa mulher, foi assim com o coxo. Ele entrou no templo e ele passou a ser discípulo de Jesus. Ele se apegou a Pedro e João e passou a andar com eles. Foi encontrado depois, mais tarde, na companhia dos discípulos. Ao chegar ao final dessa explanação, eu quero fazer e deixar para você duas perguntas. Queria que você tirasse um tempinho, parasse o que você está fazendo e que você refletisse um pouquinho sobre essas duas perguntas que eu vou deixar para você. A primeira delas é: qual é a sua reação diante dos milagres que Deus tem feito na sua vida? Eu vou repetir a pergunta. Qual é a sua reação diante dos milagres que Deus tem feito na sua vida? Quando você olha para você e você vê de onde você veio, de onde você foi tirado, de onde você foi arrancado, a sua vida agora, você olha para trás, qual é a sua reação? A sua reação é de indiferença, então você não entendeu o que é graça. Se a sua reação é de frieza, você não entendeu o que é misericórdia.
A nossa reação tem que ser essa mesmo, de entusiasmo, de alegria, de júbilo, de celebração. Nós somos um povo de celebração, gente. Nós somos um povo de festa. Qual é a sua reação diante dos milagres que o Senhor faz todos os dias na sua vida, desde o raiar do sol ao pôr do sol? Essa é a primeira pergunta que eu quero que você fique com ela aí, martelando dentro de você. Segunda pergunta é: qual é a sua reação diante dos milagres que Deus tem feito na vida dos seus irmãos? Qual é a sua reação diante dos milagres que Deus tem feito na vida dos seus irmãos na fé? Como que você reage? Você reage com insensibilidade, com ciúmes, com inveja? Então você não entendeu o que é graça e não entendeu o que é misericórdia. Porque o Pai quer dar para o seu irmão a mesma coisa que Ele tem dado para você. Eu queria que você pensasse qual é a primeira reação. A primeira reação é dos religiosos. E eu fico chocado quando eu leio isso aqui na Bíblia. Os religiosos disseram: faz o seguinte, tem 6 dias para ser curado, vem aí nesses 6 dias, mas não venha no sábado. Sábado não é dia para isso. É a reação dos religiosos que não entendem o que é graça, não entendem o que é misericórdia e que não entendem que nosso Deus não é um Deus ritualista. Nosso Deus não é um Deus ritualista. A graça vem antes, a misericórdia vem antes do que o rito. Essa é a primeira reação e eu não queria que você tivesse essa reação. A segunda reação é a reação do povo. O verso 17 diz que o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Se alegre com o seu irmão. Se alegre com aquilo que Deus está construindo na casa do vizinho. Se alegre com aquilo que o Senhor está fazendo na igreja do pastor fulano de tal, daquela igrejinha que fica lá no bairro. Se alegre com o que Deus está construindo naquele lugar. Se alegre com o que o Senhor está construindo na vida daquelas pessoas que talvez você até nem goste. Mas você precisa entender que Deus é o mesmo e Ele não faz acepção de pessoas. O povo se alegrava com aquilo que o Senhor Jesus estava fazendo. Eu também me alegro com aquilo que Deus faz na vida dos meus irmãos. Eu quero ter sempre isso. Eu quero que o meu coração esteja livre de vaidade, livre de ciúme, livre de inveja. Deus só faz para Ele. Não, se Deus fizer para Ele, aleluia, glória a Deus, eu vou pular e saltar do mesmo jeito, porque é o meu Deus agindo, é o meu papai que está cuidando daquela vida preciosa. Entendeu a Bíblia? Entendeu a palavra? Então fica debaixo dessa palavra e fica na graça do Senhor. Vamos orar. Meu Deus querido, mais uma vez, ao final deste programa, nós enaltecemos, glorificamos e exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu exalto o Teu nome porque o Senhor é um Deus de graça. O Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus que presenteia. Obrigado, Jesus, pelos olhos que o Senhor teve em relação àquela mulher que foi liberta do seu cativeiro há 18 anos. Obrigado por graça libertadora. Obrigado por perdão alcançado. Obrigado pela salvação alcançada. Eu oro para que o Senhor entre nessa casa, o Senhor entre nessa família e o Senhor hoje, nesse instante, agora mesmo, mude o quadro, mude a história dessa casa, dessa família, desse cativeiro, trazendo a liberdade do Senhor Jesus sobre cada vida preciosa. Oramos em nome de Jesus e crendo no milagre, para a glória do Teu nome. Amém e amém, Jesus. Gente boa, gente querida, beijo para vocês, fiquem na graça do Senhor Jesus. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino.
estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus